eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. E ele diz no versículo 8: não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Dai-me somente o alimento que eu preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonhar o teu nome, ó meu Deus. Amém? Louvado seja Deus, né? A oração de Agur, né? E eu começo assim, perguntando assim, fazendo algumas perguntas, né? Se você ler no começo de Provérbios 30, ele faz várias perguntas. E no versículo 3 ele começa a fazer algumas perguntas, né? Versículo 3 não, 4. Mas eu começo dizendo, né? Você já parou para fazer uma reflexão sobre a sua vida? Você já parou para pensar assim, como você tem sido, o que você tem sido, o que você quais são os seus limites? Você já parou para pensar o que você pode fazer, o que pode acontecer com você? Você já fez uma reflexão das coisas que você possui, ou que pode possuir, e como você pode estar amanhã? Você já fez uma reflexão de como será a sua vida daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou até mais? Então, Agur estava fazendo nessa oração uma reflexão, um autoconhecimento. Agur estava naquele momento, ele estava ali refletindo, e ele se conhecia, ele sabia quem era ele. Ele sabia da sua natureza, ele conhecia a sua pessoa. Por isso eu pergunto para vocês, olha, você já procurou saber se você se conhece realmente? Você já procurou ver os seus limites? O que você faria se você ganhasse hoje um milhão de reais, 2 milhões de reais? Você já parou para pensar, se você perdesse tudo, ficasse sem nada na sarjeta como um mendigo, o que você faria? Como você seria? Já parou para pensar? Agur, ele fez essa reflexão, por isso ele orou dessa maneira. Ele falou para Deus, né? Eu peço, ó Deus, que não me deixes, olha, morrer antes de me dar essas duas coisas. Realiza para mim, ó, não me deixa, Senhor, que aconteça isso comigo. Nem que eu fique rico demais e nem que eu seja pobre. Porque se eu for rico e tiver tudo, eu vou dizer que eu consegui, que eu não preciso mais do Senhor, que eu não preciso mais de ti. E se eu ficar pobre demais, eu vou roubar e vou envergonhar o teu nome. Agur, ele sabia que ele não ia conseguir, não ia suportar perder tudo e nem ia suportar ser rico. Ele sabia que só o que Deus dava a ele diariamente, ou seja, ele queria viver na dependência de Deus, porque ele sabia que ele não podia ser ricamente abençoado e nem ficar miserável. Agur alto se conhecia, ele sabia quem era ele. Então ele sinceramente faz essa oração. Sinceramente ele ora a Deus e dizendo, olha Senhor, não deixa não. Eu não quero ficar nem rico e nem pobre, eu não quero perder tudo e também não quero ter tudo. Porque se eu tiver tudo, eu não venho mais. Eu abandono o Senhor. Eu não vou querer mais conta com o Senhor. Eu vou, olha, deixar o Senhor de mão. Eu vou achar que eu não preciso mais de ti para nada. Eu tenho tudo que eu preciso. E se eu ficar pobre, sem nada, eu vou me desesperar e vou roubar o que é dos outros. E vou envergonhar o teu nome. Vão dizer, ó, o crente roubando. Então, ele se conhecia. Agur, ele sabia quem ele era. E isso faz parte da natureza humana. É necessário que nós venhamos nos conhecer, para que nós sejamos libertos da soberba ou da ganância, para que nós sejamos libertos do desespero. Nós precisamos entender que nós somos limitados e nós temos que nos conhecer para saber aonde pisamos, quem nós somos e aonde podemos ir. Aí tem gente que ela ora e diz, Deus, me dá uma fortuna, eu quero ficar milionário, eu quero ter tudo. Eu quero ter tudo, Senhor, para eu não precisar mais de nada. Aí Deus olha para ele e diz, se eu der tudo a esse cara, ele vai perder a presença, ele vai me abandonar, ele vai sumir, ele vai me deixar, ele vai
largar de estar nos meus pés, de depender de mim. E se eu tirar tudo dele, ele não vai ser igual a Jó. Ele não vai ser igual a Jó. Ele vai pegar e vai, aprontar, ele vai perder a fé e vai querer conseguir o pão de maneira errada, roubando para comer. Ele não vai suportar ficar sem nada. Então, Deus, ele mostra na sua soberania, ele mostra na sua palavra, ele mostra no seu entendimento, ele inspira Agur, ele inspira esse escritor a escrever essa oração que ele fez. Porque a Bíblia é inspirada por Deus, se está escrita foi porque o próprio Deus inspirou Agur a fazer um autoconhecimento da sua pessoa. E ele expressa no Provérbios, dizendo, olha, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu sei que se Deus me der tudo, eu não vou querer mais conta com Deus. E se Ele tirar tudo, eu vou roubar. Então eu sou sincero, Senhor, me dá somente o de comer. Me dá somente o que eu preciso. Me dá somente o que eu preciso, é o que ele diz. Porque se eu tiver alimento, o que eu preciso para viver, porque se eu tiver mais do que é necessário, poderei dizer, não preciso mais de ti, é o que ele diz. Olha, ele diz, se eu tiver mais do que eu vou dizer, eu não preciso mais do Senhor. Então, Deus, ele traz isso aqui para nos mostrar que nós só precisamos da graça de Deus. Nós só precisamos do Senhor. O único bem que nós precisamos é Deus. Nós não precisamos de riqueza e nem precisamos ser pobre. Nós precisamos viver na dependência do Senhor, na sua dependência. Somente dependendo de quem? De Deus. Somente dependendo do Senhor. Aí Deuteronômio capítulo 32, olha, Moisés canta, 32, é o canto de Moisés. Abra aí ligeiro, Deuteronômio capítulo 32, Moisés, a Bíblia fala que Moisés, ele cantou. Moisés, ele faz uma canção, e nessa canção, ele conta algumas coisas, nessa canção. E aí, Moisés, no versículo 15, Moisés expressa o seguinte, Moisés diz assim, o povo escolhido ficou rico. Ele diz, olha, o povo escolhido ficou rico. E diz, mas se revoltou contra Deus. Se revoltou contra Deus. Enriqueceu, olha, progrediu, ficou, abandonou a Deus. Olha, mas abandonou quem? A Deus. Ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e salvador. Está vendo? Então, Agur, naquele momento, ele estava ali falando que Moisés já tinha cantado lá, Moisés já tinha dito. Olha, o povo de Israel tinha feito isso. Deus deu a eles riqueza, deu a eles a terra prometida, deu tudo. Já estava dando tudo a esse povo. Deus já tinha prometido tudo, Deus tinha dado a eles, tirado de escravidão. Tinha tirado esse povo da escravidão, estava num deserto, e mesmo no deserto eles prosperavam. E eles pegaram e fizeram o seguinte, nesse momento, eles ficaram ricos, ficaram cheios das bênçãos, ficaram ricos, poderosos. Olha, enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito. Olha para isso. Ficaram satisfeitos e abandonaram o seu Criador, o seu protetor, o nosso Deus. Então, o homem, ele tem limites. O homem, ele precisa de limites. Ele precisa se autoconhecer para saber o que pede, para saber como vive, para saber administrar a sua vida. Por isso eu comecei lendo Provérbios capítulo 2, dizendo o seguinte: peça sabedoria o quê? A Deus, porque quando nós pedimos sabedoria a Deus, nós sabemos até o que pedir, porque talvez tem coisa que vai nos afastar da presença. Às vezes, sabe o que acontece? A gente é doido para ter um carro, é louco para ter um carro, um veículo, isso é sonho de todo mundo, ter um veículo para não andar a pé. E quando a gente compra o veículo, a gente começa a passar o tempo todo idolatrando o veículo, e aí esquecemos de Deus. Um dia um pastor num culto, ele contou uma história de um rapaz que ele lutou muito para ter um carro. E ele sonhou com esse carro, lutou e trabalhou, juntou dinheiro e comprou o carro. E ele era um crente firme na igreja. No tempo de comprar o carro, antes de comprar o carro, ele era firme. Ele não faltava culto domingo de manhã, ele não faltava nada, ele estava ali buscando a Deus, ele sempre estava ali batalhando, ele sempre estava na obra. E um dia, esse homem pega e ele vai e consegue comprar o carro. Aí ele começa a fazer o seguinte: domingo de manhã, ele começou a lavar o carro. A mulher, embora homem para a igreja, não que eu estou lavando o carro. E ele lá,
lavando o carro, esfregando o carro, limpando o carro. E o culto lá. E aí passou. Um dia ele estava lavando o carro. E aí a mulher chamou: homem, larga esse carro aí, bora para a igreja. Hoje tem um culto maravilhoso. Hoje é o culto de ação de graças. E ele: não, eu estou lavando o carro, vou deixar o carro sujo. E ele estava lá. A mulher foi para a igreja, a pé ainda quando acaba. E ele pegou, estava lavando o carro. Veio um caminhão desgovernado, imprensou ele no carro e matou ele. Ele morreu junto com o carro imprensado. Aí, a gente entende dessa maneira. Aí o pastor estava contando. Onde está o teu coração, está o quê? O teu tesouro. Por isso que muita gente, Deus não dá a ela, porque Deus quer proteger, Deus é protetor. A pessoa ora, pedindo algo, ora pedindo alguma coisa, e Deus não dá, porque Deus sabe que no dia que der alguma coisa àquela pessoa, ela vai esquecer de Deus. Ela vai esquecer de Deus. A mesma coisa, tem gente que Deus não deixa ela ir para a miséria. Não deixa, Deus protege ela, não dá aquela prova pesada a ela, porque ela não vai suportar. A Bíblia diz que Deus não dá fardo nenhum que a gente não possa o quê? Suportar. Por quê? Porque se a pessoa fica pobre, ela está na igreja, está tudo bem, aí começa a vir a prova, ela começa a perder as coisas, ela começa a dar tudo errado, aí começa a perder o emprego, perder o trabalho, perder o dinheiro, a conta do banco some dinheiro na conta, aí a casa cai, fica doente, começa a vir as provações, então essa pessoa vai lá e se desespera, e começa a fazer coisa errada. Ela começa a mentir para ganhar dinheiro, ela começa a fazer coisas desonestas, ela começa a fazer falsificação, ela começa a criar artimanhas para viver. Porque ela está pobre, desesperada, porque não suportou perder o que tinha. Então, Agur, ele se conhecia, ele sabia que ele era fraco. Olha, se ficasse pobre, ele era fraco, se ficasse rico. Então ele disse: Senhor, me dá somente o que comer. Me dá somente o que eu preciso. A minha roupa, meu sapato, me dá minha casinha, minha família, só o necessário. Porque se eu tiver demais, eu vou me soberbecer, eu vou te abandonar. E se eu tiver de menos, eu vou roubar e envergonhar o teu nome. Então, ele se conhecia. Por isso que Moisés falou: Moisés, olha, o povo ficou rico e abandonou o seu Criador. Então, isso aí dá a entender que Deus sabe de todas as coisas e nos conhece. Ele nos conhece, mas nós também precisamos nos conhecer, porque nós temos livre arbítrio. Aí Deus vai tirar alguma coisa da gente e a gente vai entender que a gente está na prova e a gente vai suportar a prova. E se a gente não entender que Deus está nos provando ou que Deus está nos exaltando, a gente abandona. Quer conhecer uma pessoa? Dê tudo a ela ou tire tudo dela. Você serve 999, quando você não serve a 2.000, a 1.000 você não presta. E se você tirar tudo de uma pessoa, ela te odeia, porque você parou de fazer. Então, é aquela coisa, a mesma coisa com Deus. Deus sempre abençoa, Deus sempre cuida, Deus sempre dá as coisas, mas no dia que Deus tira, a pessoa abandona. Ou no dia que Deus dá tudo a ela, ela também abandona. Aí Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 6, verso 11, a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, não precisa abrir não. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, no versículo 11, Jesus disse assim: o pão nosso de cada dia nos dá o quê? Hoje. Por quê? Porque que na oração que ele ensina aos discípulos, ele ensina a gente também o quê? A pedir todo dia o quê? O necessário para aquele dia. O necessário para que nós venhamos viver. Por quê? Porque Deus conhece nossos limites. Deus conhece a nossa personalidade, Deus sabe do nosso coração, Deus sabe, então, sabe que nós vamos ser tentados naquilo que almejamos, sabe que nós vamos ser tentados naquilo que perdemos, sabe? Jó foi provado aonde? Foi provado aonde? Na perda, e Jó também foi provado na riqueza. Jó, quando estava rico, não negou a Deus, e quando estava pobre também não negou. Foi o único homem que suportou esse tipo de provação. A raça humana inteira, talvez ela não suporte. No meio de 100 pessoas, uma pode suportar. Então, quem se conhece, pede o necessário para viver. Quem se conhece não tem ambição e também não pede para ficar sem nada. Pede para ter somente o pão de cada dia. Senhor, me dá o pão de cada dia hoje, Pai. Porque eu quero viver na tua dependência, Pai. Eu não quero viver na minha dependência do meu braço. Eu não quero, Senhor, ficar sem nada. Eu quero simplesmente, Pai, que o Senhor só cuide de mim. O Senhor é meu protetor, o Senhor é meu ajudador, o Senhor é o meu Deus.
E o que o Senhor me der, eu aceito, satisfeito. Como o Senhor fazer comigo está bom. É isso que nós temos que aprender. Por isso Agur, ele fez essa oração, porque ele se conhecia. Ele sabia que ia cair, ele sabia que ia pecar, ele sabia que ia largar Deus se ele ficasse rico ou pobre. Então nós não podemos ficar pedindo a Deus riqueza, temos que pedir a Deus o pão nosso de cada dia. Senhor, cuida de mim hoje. Aí no outro dia, Senhor, cuida de mim de novo. No outro dia, Senhor, cuida de mim de novo. Porque Deus quer você sempre aos pés dele, dependendo dele, como um pai, um filho precisa do pai. Como um pai sustenta o filho. Deus quer ser o pai de família. Deus quer ser o pai que sustenta. Deus quer ser o pai da providência. Deus quer ser o Senhor da sua vida. Se você deixar Deus ser. Para isso, temos que conhecer a nossa natureza. Não peça nada a Deus que você não vai, que vai lhe atrapalhar estar na presença. Tem gente que pede as coisas, Deus não dá. Talvez a gente pede, eu já vi gente pedir um casamento e o casamento acabar com a vida dela. Eu já vi gente pedir uma casa, ia ficar dentro de casa cuidando da casa o tempo todo e não ir na igreja mais. A gente tem que saber o que a gente quer. Eu estava hoje com um bispo no trabalho e conversando, e Deus me deu essa mensagem. Eu já preguei antes aqui, mas eu lembrei, eu falei, bispo, uma coisa que eu aprendi, quando eu li Provérbios, eu li, e eu não tinha visto logo, e eu até já preguei, e dessa vez eu passei lendo Provérbios esses dias, e eu vi ali a oração de Agur. Aí eu fui ver quem era Agur, aí eu fui ver por que Agur orou assim. Eu fui ver, Agur começa falando igual Isaías fala em Isaías 40. Olha, quem conseguiu pegar água no pano? Ele começa a falar da grandeza de Deus. Ele começa a falar da grandeza de Deus. Depois ele chega e fala, Senhor, peraí, olha, não dá para mim. Esse negócio aqui não dá para mim. Ele fala assim, olha o que ele diz no versículo 5. Tudo o que o Senhor diz é verdade. Ele é como um escudo para todos que procuram sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele corrigirá e lhe mostrará que você é mentiroso. Então a pessoa diz, Senhor, se o Senhor me der, Senhor, se o Senhor me der, o Senhor me disse que vai me dar uma fazenda. E Deus não disse para você que ia me dar uma fazenda, você que quer uma fazenda. O Senhor não disse essas coisas, Deus me disse isso. Então a gente tem que ter cuidado. E ele fala. E Agur vai lá e expressa essa oração no versículo 7. No versículo 7. É uma oração de Agur. Ele fez. E a nossa oração tem que ser, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus ensinou, Pai nosso que estás no céu. Ele exalta. Santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de quem? De Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Assim na terra como no céu. Aí ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixai cair em quê? Foi o que Agur fez. Senhor, não deixa eu cair na tentação. Senhor, me livra da tentação, Pai. Me dá somente o pão. Eu preciso, Pai, que o Senhor só me dê o pão, mas não deixa eu ser tentado. Não deixa eu cair nessa tentação. E temos que pedir a Deus para não cair na tentação. Isso chama-se libertação. A oração de Agur é uma oração de libertadora. É uma oração, Jesus ensinou também uma oração libertadora. Não deixais cair em tentação. Então, meus irmãos, nós precisamos estar pensando como Agur. Precisamos pensar como Moisés. Precisamos pensar como Jesus. Olha, Moisés disse, o povo de Deus ficou rico, prosperou e não precisa mais de Deus, diz que não precisa mais dele, abandonou o seu Criador, seu protetor. E Agur diz, olha Senhor, eu não quero cair nesse golpe não deixa eu ser rico nem pobre, olha, antes de eu morrer, eu quero que o Senhor me dê somente o pão de cada dia. Enquanto eu estiver vivo nessa terra, Senhor, enquanto eu tiver meus dias de vida, enquanto eu estiver andando neste mundo, em cima desse chão, só me dá somente o que eu preciso, Pai. Somente o que eu necessito. E você vai ver Jesus dizendo para Paulo, olha, a minha graça
te basta. Só a graça de Deus é necessária para a nossa vida. Quando nós pensamos assim, o diabo não nos derruba. O diabo não vai conseguir, porque o nosso bem maior, a nossa vitória, a nossa vida é em função de Jesus. A nossa riqueza é Jesus. E a gente casa com Ele e repete a palavra que fala no casamento, né? Olha, na alegria, na tristeza, né? Na doença, na saúde e na doença. E agora na pobreza, na riqueza. É com Jesus. Está casado com Cristo, tem que estar com Jesus em todas as situações. O importante, Senhor, é eu estar com quem? Contigo. E só que o casamento com Jesus não é até que a morte nos separe, não. É até que a morte nos una. É o contrário. Até que a morte nos aproxime. Porque quando a gente morre, a gente fica perto de Deus. É o inverso. Quando a gente casa com Jesus, é assim. Olha, até que a morte me aproxime do Senhor. Porque quando a gente morre, vai para a glória. Fica perto. É o contrário do casamento humano. Porque o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é o contrário. O reino de Deus, Ele nos fez para que nós possamos viver na sua dependência. Ele é o Senhor da nossa casa, da nossa vida, de todo o nosso ser. Jesus diz, por que andais ocioso com o que comer e com o que vestir? Jesus diz, olha, os passarinhos não plantam, mas Deus dá o... Os lírios, olha, eles não compram roupa, mas nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu melhor do que os lírios, mais lindo que eles. Olha o que Jesus quis dizer, que o necessário para viver é o pão nosso de cada dia. Você tem o que comer, o que vestir, sua casa para morar, sua saúde, sua família, sua paz. Tá bom demais. É isso que precisamos, da graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar para a gente ir para casa? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, guarda aí Provérbios 30, verso 7, a oração de Agur. Deuteronômio 32, versículo 15. Lê o 32 todo. E o quê? E Mateus, capítulo 6, ali falando do Pai Nosso. O discípulo, Senhor, nos ensina a orar. E Jesus dá a oração que é parecida com a oração de Agur. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos nesta noite, ó Pai, para que o Senhor nos liberte, Senhor, da ganância, para que o Senhor nos liberte, Senhor, do medo de perder tudo, para que o Senhor nos liberte da coisa deste mundo, meu Pai, para que o Senhor nos liberte, Senhor, da mania que nós temos de te abandonar por qualquer motivo, que o Senhor nos liberte, Pai, da tentação do maligno, que o Senhor nos liberte, Senhor, das coisas oferecidas pelo Deus deste mundo, mas que nós possamos, Pai, viver na Tua dependência, para que nós possamos, ó Pai, viver, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, para que o Senhor possa nos sustentar, Senhor, com a Tua mão, Pai, que o Senhor nos alimente, que o Senhor, meu Pai, faça com que cada um de nós venhamos ter o necessário, o que precisamos, Pai, que nós não venhamos almejar nada que não possamos ter, e que nós também, Senhor, não venhamos perder tudo, Pai, para que o Teu nome não seja envergonhado com o nosso fracasso. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, visita, Pai, aqueles que estão fracos, aqueles que um dia, Senhor, encontraram alguma coisa e se distraíram e não vieram mais na Tua presença. Meu Deus, vai buscar, Senhor, aquele que um dia, Senhor, perdeu tudo e se desanimou no Teu caminho e te abandonou, meu Pai. Então, Deus, liberta aquele, Senhor, que está caído, aquele, Senhor, que está lá vivendo, Pai, uma vida de engano, ó Deus, e mostra que ele é dependente de Ti, e mostra que ela é dependente de Ti, e mostra que ela precisa, Senhor, da Tua mão poderosa, do pão de cada dia, do Teu sustento, é o que ela necessita, do pão da vida que é o Senhor Jesus.